Mais um Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes. Dora Aventureira, vocês estão vendo, está de volta conosco. Voltei, Oi, companheira Nádia. Eu tava lá, mas eu já voltei, ni hao. Como é que é? Ni hao. Ai, ni hao, porque ela vem falando... É só que você fala. Ela vem de China, né? Eu já fui 2 vezes, só sei falar ni hao e xie, que é obrigada. O que é ni hao? É tipo oi. Ah, é tipo oi. É uma palavra gigantesca pra falar oi, né? Menina, tu acredita? Na verdade, eu acho que é meio que bom dia, mas eu falava de manhã, tarde, de noite, nego respondia de manhã, tarde, de noite, então tá ótimo. Ni hao. Bom dia todas as horas do dia. 2 horas da tarde. Mas é isso, voltei, gente, voltei. E deixa eu contar pra vocês, não trouxe uma muamba pra dar de presente, tá? Tu sabe que para ter uma muamba, tu tem que comprá-la, né? Tu tem que pagá-la, eu não tô dando a textura do dinheiro. Tô quebrado de níveis absurdos. Ah, não, a minha reivindicação é, na 25 de março vende coisa da China num preço acessível. Aí na China não vende coisa da China num preço acessível. Eles não levaram a gente no lugar que vendia coisa barata. Levaram a gente no shopping. Shopping na China é ruim igual a shopping aqui mesmo, minha filha. Mas tava na China. Amigo, mas é ruim do mesmo jeito daqui. Ai, Deus. Não tem muamba. Não tem muamba. Até tem, mas assim, coisa boa. Não tinha nada. Tipo, o iPhone tá mesmo preso aqui. E o choque de cultura? Olha aí, ó, puxamos um gancho. E o choque de cultura e a diferença criativa, cultural? Como ela é criativa. Não, é legal. Eu já fui 2 vezes, né? Segunda vez. Eu acho muito legal. Acho cultura muito interessante. É muito interessante ver o Partido Comunista Chinês e como que eles adaptaram aquele país, que é um mundo de grande, pra fazer todo mundo tá unido em torno do mesmo ideal, assim. É muito interessante, Di. Como militante, enfim, como civil também. Mas não tem nada melhor que voltar pra casa. Nossa, tudo que eu queria era um arroz com feijão. Eu nem como feijão, gente, mas tudo que eu queria era um arroz com feijão. Porque a cultura brasileira é outra coisa, né? Gente, gosto de tudo, mas a comidinha realmente, a brasileira é bem melhor. E falando sobre cultura, vamos falar de cultura hoje do tem Brasil. uma relação sobre isso aqui no nosso Pode Tremer, né, Nádia? Hoje a gente vai falar de cultura com o nosso convidado mais que especial, que pra mim é muito especial, que é o Derek Santana, que é diretor. Vou falar certo o cargo, porque os cargos do governo sempre tem um nome estranho. Diretor de Políticas para Trabalhadores da Cultura, e que vem aqui hoje falar com a gente sobre o programa da Lei Rouanet Jovem, Rouanet para a Juventude. Bem-vindo, Derek. Obrigado pelo convite, gente. Gostei, inclusive, emendar um assunto aí no nosso, nessa emenda aí do começo sobre, estava ouvindo um podcast falando sobre o sonho chinês, né, as diferenças entre o sonho chinês e o sonho americano, que o sonho chinês, ele é voltado para uma luta coletiva, né? Ele não é realização pessoal, não é realização, inclusive, em uma geração. É um plano de se construir um mundo melhor, né? Exatamente. Tanto que hoje eu estava vendo uma notícia que lá foi proibido influência de ostentação. Influência de ostentação lá está sendo banido e tomando multa. Porque, fala assim, olha, isso aqui eles estão cultivando um estilo de vida que não corresponde com a realidade, né? Que o mundo não consegue absorver. Então isso faz mal para os jovens, para a população no geral, então eles proibiram. Então, um outro caminho para a gente pensar aqui também sobre regulamentação aqui no Brasil. Derek, essa é uma pergunta que é importante. É importante, inclusive, para a gente poder fazer a disputa de narrativa com os caras lá do outro lado. O que é a Lei Rouanet? A Lei Rouanet é o mais longínquo e hoje o mais falado instrumento de fomento da cultura brasileira, né? Por ser o mais longínquo, por ser o que prevalece nesse tempo todo, exatamente por isso o mais atacado. Porque ele não depende... A Lei Rouanet, ela é instituída, ela cria os 3 principais... Os 2 principais mecanismos de fomento, né? Ela cria 3, mas um deles ainda não foi colocado em prática, que é o que tem a ver com o mercado, né? Com a Bolsa de Valores e tal, mas ele cria 3 mecanismos. Um que é, quando a gente fala de Lei Rouanet, normalmente nós estamos falando desse primeiro mecanismo, que é o incentivo fiscal, né? Então é aquela parte em que o trabalhador da cultura submete ao Ministério da Cultura uma proposta, ela é avaliada tecnicamente, a gente não faz juízo de valor sobre aquilo, né, sobre o mérito cultural da proposta, a gente apenas avalia a capacidade de executar aquilo e se ela se enquadra dentro de um elemento cultural, e a partir disso sendo aprovado, você dá para esse trabalhador, para esse proponente, nós chamamos lá, uma carta de renúncia fiscal em que ela procura na iniciativa privada a possibilidade de captação. Então, quando a gente fala de Lei Rouanet, nós estamos falando principalmente desse mecanismo. Mas, além disso, ele cria esse outro que é o da Bolsa, que não foi regulamentado, e o FNC, o Fundo Nacional de Cultura, que é por onde passa a Política Nacional de Blanc. Então, a Lei Rouanet, ela é esse tripé do fomento direto
via fundo, do fomento indireto, via o que nós chamamos da Lei Rouanet de fato, né? E sobre o mercado também. Então, é uma estrutura de fomento toda dentro do Ministério da Cultura, de fomento da cultura nacional. Ah, então a Lei Rouanet também é um instrumento de fomento que ajuda, inclusive, na Lei Aldir Blanc e em outras também. Sim, é ela que cria o Fundo Nacional de Cultura e que dá base à criação dos fundos estaduais e municipais de cultura. Essa é a legislação. E ela já está há mais de 30 anos, na verdade, e ela é a única ininterrupta, né? Porque a gente tem muita descontinuidade na cultura, isso é uma disputa que nós temos sempre, só que o incentivo fiscal, como ele é previsto antes, ele tende a não ser descontinuado. Então, nem o governo Bolsonaro conseguiu descontinuar a Lei Rouanet. Então, ele tentou atacá-la, isso é uma coisa interessante da gente dizer, que é quando nós chegamos, eles não tinham enviado, o que a gente chama da DBF, que é a declaração do imposto de renda, falando, olha, essa pessoa recebeu renúncia fiscal, e a gente tem que mandar isso para a Receita Federal. Eles não mandaram, que acho que foi nesse intuito de tipo assim, vocês querem doar para a Lei Rouanet mesmo? Então vamos ver se não estão devendo nada, deixa todo mundo cair na malha fina. Porque o índice de malha fina da Rouanet é 0. Não, quem doa para a Lei Rouanet não cai na malha fina, porque o governo manda essa declaração avisando que essa pessoa doou. Então a ideia deles era isso, que essa galera caísse na malha fina para que se arrependessem e abandonassem o mecanismo. Já que eles não podiam interromper a Lei Rouanet. Exatamente. Eles são maldosos, tá vendo? E a gente sabe que a extrema-direita, ela sempre tentou bater na Lei Rouanet e colocar como algo que financia coisas absurdas e pipipi, popopó. Qual a importância da Lei Rouanet para instigar, para incentivar a cultura no nosso país, especificamente falando? Bom, a gente pode fazer primeiro uma conta econômica, né? Porque a gente tem que nos defendemos, a gente, portanto, dizer, cultura é importante por si só, é importante porque constrói a nossa cidadania. Nós somos o que somos porque comemos o que comemos, porque falamos como falamos, porque nos vestimos como vestimos. Então, quem nós somos brasileiros, tem a ver com a nossa cultura. Então, é importante por isso, é importante por si só. Mas é importante também porque gera divisa, gera renda, gera imposto. Para cada real aplicado na Lei Rouanet, a gente tem estudos que dizem que volta até 1,6. Então, como diria até o Fernando Henrique Cardoso, investir em cultura é um bom negócio, porque volta para o governo, volta para a sociedade em forma de lazer, de diversão, de identidade, de processo de construção de nação mesmo, né? Então, assim, nós temos hoje dos bois Bumbás, Caprichoso e Garantido em Parintins, até o Balé Bolshoi no Brasil, são todos financiados pela Lei Rouanet, Museu do Amanhã. Então, você vai pegar várias manifestações da cultura popular, museus, bibliotecas, que tem esse aporte da Lei Rouanet. Então, a Lei Rouanet, ela impacta diretamente na realização de milhares, e é milhares mesmo. Nós temos hoje na esteira algo em torno de 3 a 5 mil projetos em execução. A gente fala em torno porque os projetos eles precisam atingir um mínimo de captação para poderem começar a andarem. Mas nós temos em torno, por ano, nós estamos aprovando 15 mil projetos por ano aprovados e 3 a 5 sendo executados. Então, são projetos em todos os cantos do país, não só em capitais, mas nos interiores também, não só na região sudeste, mas também nas outras regiões. E agora, não sei se estava previsto para a gente falar isso depois, tá? Sobre o processo de centralização que nós estamos promovendo, acho que... Pode falar. Então... que hoje a gente muda um pouco essa dinâmica da Lei Rouanet, né? Que antes eu expliquei como ela é pensada, né? Você ganha a carta de patrocínio e você vai lá na empresa ter a renúncia, a empresa tem a renúncia fiscal e aporta o dinheiro diretamente no seu projeto. A partir desse nosso novo governo do presidente Lula, sobre a direção da Margarete, nós mudamos o caráter da Lei Rouanet, que aí nós possibilitamos que o governo lançasse editais de fomento da Rouanet. Então, como é que esses editais funcionam? Que, inclusive, é o que nós vamos falar aqui hoje, né? Sobre o Rouanet Juventude. O governo, ele fecha parceria com as estatais ou empresas e fala assim, olha, nós queremos lançar um programa, por exemplo, para a região norte, que foi o primeiro que nós fizemos. Esse programa vai abranger todos os estados da região norte, nós queremos projetos nesse perfil e nós vamos captar, então, interessados. Então, nós, nesse projeto foram as estatais. Então, pegamos as estatais e chegamos a um montante de 22 milhões de reais. Então, o governo abriu um edital de 22 milhões de reais, mas baseado na lógica da Rouanet. Então, hoje o governo tem isso e aí nós estamos conseguindo, a partir disso, descentralizar, porque o grosso, a maior parte do incentivo fiscal, até porque incentivo fiscal fica onde tem a maior parte do PIB, né? Então ficava no sul e no sudeste. Então hoje todos os nossos editais eles são para as regiões que não têm esse alcance. É para a região norte, nordeste, centro-oeste e também para públicos específicos. Por exemplo, nós lançamos um edital de favelas, né? Que era para atingir os públicos das favelas. Lançamos o Rouanet Jovem. Então
a nossa ideia é realmente descentralizar, mas entendendo que, como diz o pessoal de Minas, Minas são muitas, né? Então, o Sudeste também, são muitos Sudestes ali dentro, né? Uma vez nós estivemos no Espírito Santo e o pessoal lá falando assim, nós carregamos o fardo de disputar recursos com quem ninguém quer disputar, que é com Rio, São Paulo e Minas. Todo mundo fala assim, mas o povo de Rio, São Paulo e Minas leva tudo. Você imagina pra gente, quando pensa em um edital de região, nós disputamos com esse pessoal. Então, até dentro do Sudeste, você tem uma realidade que é muito diferente. Você fala BH e você fala do Norte de Minas, são realidades muito discrepantes e a gente tem que entender isso para conseguir dar conta da demanda da cultura do país, que é continental, né? E que cada local tem a sua especificidade, tem a sua identidade cultural e é importante ser valorizada e fomentada. Muito massa. E com certeza o nosso país é muito diverso na cultura, né? Cada região tem as suas características, o seu perfil. Mas, indo pro perfil jovem, como é que funciona esse programa Rouanet da Juventude, voltado pro perfil da juventude? Como é que ele funciona? Então, esse foi um dos pedidos do presidente Lula e da nossa ministra Margarete. Nós temos a ideia que a maior parte do nosso público alvo na cultura são jovens. A maior massa trabalhadora vem dos jovens. A maior parte do nosso público também é jovem. Quem mais consome cultura são jovens. Mas as nossas políticas, muitas das vezes, como exigem muito currículo, demandam já uma trajetória maior, esse público ficava de fora, né? Então ficam cada vez mais relegados ao subemprego, ao bico, né? A esse trabalho eventual. Então, foi um pedido da ministra, falou assim, olha, nós precisamos pensar em programas, ações políticas que incluam a juventude no processo de fomento também. Então, aí a partir disso, nós entendemos que era necessário criar um edital específico, né, para a juventude, que é um edital que a gente entende como projeto de entrada, projeto de até R$200 mil, voltados para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, apenas nessas 3 regiões. E a partir disso eram ações voltadas para a capacitação e o empreendedorismo e a formação, ou seja, a multiplicação, para que mais pessoas consigam trabalhar e viver da cultura, mas não só esse trabalho de formação de trabalhadores, mas também formação de públicos, de sentidos, né, que é outra coisa que é fundamental a gente tem uma pesquisa muito interessante sobre consumo cultural que diz que não importa se a pessoa ganha mais, se ela vai consumir mais cultura. Porque pessoas que consomem pouco cultura, quando aumenta seu salário, ela continua consumindo pouco. Pessoas que já costumam consumir, quando aumenta o salário, aumenta até além da proporção, porque as necessidades básicas já estão supridas, então elas vão consumir mais cultura. Então ela entra também nesse parte de você conseguir formar sentido, sabe? Formar público. É uma das grandes dificuldades que nós tivemos, inclusive depois da pandemia, né? Tem um amigo meu que ele faz festas universitárias. E aí depois da pandemia ele pensou, nossa, a galera vai estar muito querendo ir pra festa agora, né? Porque ficaram um tempo trancado e tal. E aí, no ano da volta, foi o menor ano que eles tiveram na última década. Ele foi entender, essa galera não aprendeu a conviver junto. Eles não têm vontade de ir pra festa, porque eles se conheceram como uma tela, né? Era apenas... Então, isso é um dos grandes desafios nossos hoje de formação de público, boa parte dessa juventude passou um tempão se contentando com a tela. Como trazê-la de volta pro convívio social, sabe? Para os espaços comuns. Então, acho que esse é um dos grandes desafios e uma das coisas que nós atentamos. Como formar trabalhadores, como formar força de trabalho, porque isso pra gente é fundamental, e qualificar essas pessoas para que elas possam ser remuneradas pelo aquilo que a gente faz. Isso é outra coisa que pra gente é fundamental. Não é porque os jovens trabalham com cultura que eles necessariamente são remunerados por isso. Isso é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas. E aí, ao ouvir muitas pessoas falam assim, olha, Derek, meu sonho era ser trabalhador da cultura, mas boa parte da minha renda vem de outro lugar. Sim. Eu não pago minhas contas vivendo de cultura. Falo assim, olha, trabalho é aqui, nós que somos marxistas, né? Trabalho é aquilo que transforma o mundo. Se você está transformando a realidade a partir da cultura, você é um trabalhador da cultura. Não interessa se você recebe ou não para isso, ou se isso é a única fonte exclusiva de renda. Então, Nádia já trabalhou muito de graça conosco produzindo evento lá em Goiânia, né? Então, infelizmente, essa é a realidade, porque a gente faz o que precisa acontecer, porque a gente acredita no que faz. Mas é importante também entender que isso é fonte de renda e que muitas pessoas pagam suas contas e levam sua vida vivendo isso de cultura. Então é importante que o fomento chegue, não é a gente normalizar a precarização, né? Então por isso é fundamental a gente pensar esses instrumentos de fomento também chegando nessa massa que é quem mais trabalha, quem mais carrega literalmente as coisas nas costas, nos eventos, mas é que menos é fomentada, que menos tem oportunidade de pensar, de elaborar, de trabalhar com isso numa outra perspectiva que não apenas abraçar o operacional, mas que tem muito a oferecer nessa perspectiva também. Inclusive de pensar novos formatos, de trazer novas linguagens, novas possibilidades de fazer arte e cultura. E é uma hipocrisia interessante do
do nosso país, que é um país conhecido mundialmente pela sua cultura. Seja sua cultura esportiva, seja sua cultura musical, seja sua cultura de arte. As novelas produzidas no Brasil, por exemplo, são referência em muitos lugares. A gente acabou de ganhar um Oscar. E ainda assim é uma área muito pouco fomentada e investida. Vide que nos últimos anos, antes do governo do nosso presidente Lula, dos desgovernos do inelegível, sequer ministério a gente tinha. Então é uma hipocrisia grande de um país que é reconhecido mundialmente pela sua cultura. E olha, não só... eu sempre digo que nós temos 2 grandes ativos, são os principais ativos do Brasil. São as nossas diversidades. A nossa diversidade de biomas, né? Nossa fauna e nossa flora, e nossa diversidade cultural. As pessoas vêm pra cá para conhecer o que é ser o brasileiro, né? E nós somos o que somos porque também estamos inseridos, né, nesse contexto que nós vivemos, nesses biomas, nesses territórios. E se a gente pega a questão do investimento para proporção, gente, é absurdo. O nosso orçamento não é 0,5% do orçamento da União, mas nós representamos mais de 3%. O que nós temos de renúncia fiscal é muito menor que o setor automobilístico tem. E, ainda assim, só a nossa renúncia fiscal produz mais do que o setor automobilístico. Então, você pensar a cultura como... E aí, nesse momento que nós estamos aqui de COP30, de falar de transição energética, Dubai, gente, faz isso. O que é Abu Dhabi, sabe? É um país que vive exclusivamente petróleo, entendeu? Que a economia criativa, que o turismo, que a cultura são os grandes elementos para fazer a transição energética. Então, nós estamos indo, inclusive, agora para a COP fazer esse debate. Olha que o trabalho em cultura, ele é um trabalho que tem uma pegada de carbono menor e que traz a possibilidade de gerar riqueza a partir, não de uma lógica de escassez, mas de uma lógica de abundância, né? Então, isso pra gente é muito importante pensar e fazer esse debate também da cultura nesse processo de transição energética, que é fundamental. Então, investir em cultura... E aí nós trouxemos os dados da Rouanet. Quando a gente fala da PNAB, gente, a pesquisa da PNAB no Rio de Janeiro dá para cada real investido 6 de volta. Sabe? Nossa. É muita coisa, sabe? Você pega os investimentos no carnaval e aí todo ano a galera fala, teve enchente, cancela o carnaval, qualquer coisa teve, cancela o carnaval, agora gera quanto. Gente, vocês não têm noção o tanto de dinheiro que isso movimenta. Para cada real que o governo do Rio de Janeiro investe no carnaval, dependendo do ano, volta 10, 12 reais. Sabe? Isso pro cofre, sem contar o que gira na economia. Então, é absurdo você pensar que, para além de tudo isso, isso é importante por si só. Nós não precisamos ficar nos justificando. Infelizmente, precisamos, né? Porque a extrema-direita nos questiona todo dia. Mas é isso. Economicamente, é muito bom investimento, sabe? E gera um trabalho, e aí outro dado que é importante, que é mais barato. Com o que você gera um emprego na indústria, você gera um emprego na cultura com muito menos recurso, né? Porque a infraestrutura é menor. O problema é que esse emprego também, ele tem uma garantia de direitos menor, porque eles são empregos normalmente que são efêmeros, né? Que eles giram muito de acordo com os ciclos, no carnaval, nas festas juninas, no final do ano. Então, isso é um dos grandes problemas nossos, que é a intermitência. Mas, sem dúvida nenhuma, é um investimento a curto, médio e longo prazo que faz toda a diferença para a nossa nação. Eu ia justamente citar sobre o carnaval, porque a gente sabe que é o maior evento que o Brasil tem hoje e o nível de turistas que vem, né, para consumir da cultura brasileira. Então, existe uma relação direta entre turismo e cultura. E, às vezes, as pessoas ficam tapando os olhos, pensando no não investir na cultura, sendo que é isso que atrai o turismo. Com certeza. Esse ano, inclusive, de 2025, foi o ano com o maior público do Carnaval do Rio de Janeiro. E foi o primeiro ano que eu passei o Carnaval no Rio de Janeiro, que eu adorei. Beijos. E de lotação de hotelaria, tava lotado no máximo. Não tinha apartamento, não tinha Airbnb, não tinha casa, não tinha nada pra se lugar na cidade do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez na história que o Rio de Janeiro deu superlotação. Isso é incrível, uma cidade daquele tamanho. Você vê o nível de economia que estava girando naquele lugar. E era muito, muito, muito turista internacional, então gira um nível de economia mais alto do que nós estamos acostumados também. Isso numa festa que é a maior festa popular do nosso país e que é tão atacada pela extrema-direita. É absurdo, né? Uma galera que se diz... que é o nível de burrice dessa galera, que se diz liberal economicamente, mas não entende que o carnaval é o maior momento cultural de trazer dinheiro pro Brasil. É loucura.
Não, e se dizem patriotas e atacam as nossas manifestações culturais, né? Todas. É patriota, mas não gosta de carnaval, não gosta de Bumba Meu Boi, gosta de música estrangeira. Nunca leu Não gosta do um São livro. João. Não gosta, sabe? Então, assim, esses são os nossos patriotas. O símbolo pra eles é a bandeira. Tudo que se resume ao Brasil é a bandeira e o hino nacional, né? Então, é um patriotismo raso que não vai nem até a segunda pergunta, se morre mesmo na primeira. Então, ser patriota, de fato, é amar ser brasileiro. E amar ser brasileiro é ter orgulho da maior festa popular do mundo, sabe, gente? E aí, carnaval não é só o bloco de rua, o desfile da Sapucaí, é bate-bola. São diversos carnavais, são os maracatus, os cocos, os blocos, as troças, as suas diversas formas de organização de carnaval que existem no Brasil. E, gente, assim, é o momento que gira... Sabe, é tanta gente empregada, é tanta gente que vive o ano inteiro sabe, uma escola de samba. Você pensa, eles desfilam um dia, tá? Mas eles trabalham 360 dias pra colocar a escola num dia na avenida, sabe? A festa junina, a mesma coisa. Nós estamos agora em época de festa juninas, e vou falar dos bois, né? Bumbá de Parintins. Cara, Parintins não é uma cidade pequena. Parintins é uma cidade de mais de 200 mil habitantes. E mais de 70% do PIB da cidade gira em torno do festival. São 3 dias. Como é que você... 70% da economia de 200 mil pessoas gira em torno de 3 dias. E aí você vê que esse pessoal de lá é o pessoal que vai construir os carros alegóricos no Rio, em São Paulo. É o pessoal que tem uma tecnologia ancestral que vem da floresta, né? De fazer aqueles carros alegóricos gigantescos que mexem. Aquela tecnologia que vem de Parintins. Isso pro país inteiro, né? Então, é absurdo você pensar que quando alguém fala, tinha que cancelar isso, você fala, gente, você não tá entendendo, assim, sabe? E esses dias, aqui no aniversário de Brasília, bati no microfone, esses dias no aniversário de Brasília, o Uber veio falar isso, falou assim, a saúde daqui tá o caos, como é que o cara faz isso? Eu falei assim, cara, hoje você tá ganhando tarifa dinâmica, não tá? Quantas viagens você fez dessa? Quantos ambulantes tem ali na porta ganhando dinheiro? Sabe? Então você tem que pensar para além disso, e é isso, quando você vê que o discurso da extrema-direita ganha, que o cara tá ganhando dinheiro naquele momento, tá falando ele que tá reclamando do evento. Cancelado. Loucura. E não é ganhando do dia a dia, não é ganhando tarifa dinâmica. Loucura. Não. Aqui, a gente tá em Brasília, né? Nesses grandes festivais que estão acontecendo agora de inverno, deu 6 horas da tarde a tarifa da dinâmica. E vai até 6 horas da manhã do outro dia. E tem todo fim de semana, sexta, sábado, domingo. Inclusive, ótimos festivais, viu, gente? A gente aceita ingresso. Aceitamos. Então, assim, Ai. É isso. Galera burra, eu me irrito. É sobre isso. Vamos. Produção, por favor, na câmera aberta para nós todos, porque neste momento a gente vai trazer um quadro aí onde temos curiosidades, informações que às vezes a galera que está nos acompanhando em casa não conhece. Às vezes até a gente. Geralmente a gente é uma novidade pra gente também, tá? A gente aprende junto. É isso, e a gente traz essa curiosidade. Aqui. E tu pode ir complementando com as informações também, de acordo com o que a gente vai trazendo, tá? Sinta-se à vontade. Porque vem aí o Você Sabia? Dale, produção. Primeira curiosidade, produção. Em 1990, após a redemocratização, ocorreram as primeiras eleições diretas para presidente da República, elegendo Fernando Collor de Mello, que logo após assumir, extinguiu o Ministério da Cultura. O rapaz não fez nada certo. Não é uma coisa de agora, né, gente? Esse povo doido é que quer extinguir cultura, né? Não é algo novo, né? Eu fico admirado que o Collor não conseguiu fazer nada certo, o rapaz erra de modos absurdos. Isso é muito interessante. A gente costuma falar que o Ministério da Cultura ele é o Ministério da Democracia, porque ele surge junto com a redemocratização, né? Ele é um ministério criado em 89. E quando o Temer faz o golpe, o primeiro ministério que ele derruba é o Ministério da Cultura. E aí temos processo de ocupação dos ministérios, dos escritórios estaduais do Ministério da Cultura, os regionais e tal. E aí outros ministérios deixam de existir, a cultura, a partir da luta, volta a existir. O Bolsonaro, quando ele toma posse, o que ele faz? Rebaixar de novo o Ministério da Cultura. Então, nós lá marcamos bastante. O Ministério da Cultura é o Ministério da Democracia, né? Ele renasce junto com a democracia brasileira. Ele foi extinto 10 vezes já nesse processo histórico. Pelo que eu li no contexto histórico, o Collor extinguiu em 90, ele criou um outro ministério que tinha um outro nome global, assim, geralzão, mas em 91, próxima curiosidade, produção.
Em 91 é isso aí, ó. Sérgio Paulo Rouanet foi nomeado secretário de Cultura entre 1991 e 1992, responsável pela edição de uma nova lei de incentivo à cultura, dando início às políticas públicas para o incentivo à cultura brasileira. É isso. Aí surge neste momento histórico o Rouanet. Próxima produção, a gente tá contando a história, agora que eu fui entender. É isso. Esta nova lei foi sancionada no dia 23 de dezembro de 1991, eu nem existia, sendo conhecida popularmente como Lei Rouanet. E era o que tu estava falando, que é uma lei que tem mais de 30 anos, né? Sim, ela sucede, a primeira legislação que nós temos em incentivo fiscal é a Lei Sarney, né? Aí a Lei Sarney, ela era baseada exclusivamente no incentivo fiscal, e aí depois a gente tem esse processo de reconstrução, e é um processo mais amplo mesmo, assim, sabe? Isso que eu ia falar, a Lei Rouanet, ela veio para melhorar, né? Ela veio sucedendo aí a questão da Lei Sarney, mas que tinham muitas arestas soltas na Lei Sarney, né? E a Lei Rouanet veio para melhorar, para aperfeiçoar isso, né? Sim, tanto que 30 anos depois é uma legislação que a gente ainda utiliza, né? E depois que mudaram, né? Depois que não se pode mais dar incentivo fiscal por mais de 5 anos, sim. Então a Lei Rouanet ela se torna mais cara ainda para nós, porque a gente não pode criar uma Lei Rouanet do zero, falar assim, olha, vamos acabar com essa aqui e criar uma nova, não, porque a gente teria que renová-la a cada 5 anos, né? Então a Lei Rouanet ela permanece por isso, por ela ter sido criada nessa época. E, próxima produção, a Lei Rouanet, a gente veio falando aí que ela melhorou a lei anterior, ela veio para aperfeiçoar e não parou por aí nesse aperfeiçoamento lá naquela época, Nádia, ó. Quando foi criada em 1991, a Lei Rouanet concebia um número limitado de formas artísticas a serem amparadas pela Lei de Fomento. Recentemente, a partir do Decreto 11.453 de 2023, o Ministério da Cultura formulou uma instrução normativa que amplia o rol de formas de arte amparadas pela Lei de Incentivo à Cultura, sempre melhorando. Então ela veio se expandir ainda mais e melhorar ainda mais em pleno 2023, né? Sim, essa instrução normativa é que a gente traz essa possibilidade de lançar editais e a gente traz algumas outras categorias que foram inseridas. Entre elas, a cultura urbana, foi um conceito que foi um debate que nós fizemos para colocar na legislação, que inclui tanto o funk, o hip hop, as paradas LGBT, os ballrooms, as coisas que acontecem nas áreas urbanas, quanto da arte sacra também, nós vamos ir para todo lado, quanto também nas culturas populares, né, que a gente foi definir os povos das culturas populares e tradicionais. Então, cada vez mais, e isso é um processo que a gente faz anualmente. Todo ano a gente abre um processo de consulta para reformular a instrução normativa, que é o que normatiza a Rouanet, né? Então, a gente está sempre expandindo as categorias que estão lá dentro para que a Lei Rouanet cada vez mais se pareça com a nossa cultura, que ela consiga realmente dar vazão àquilo que é a nossa cultura. Por exemplo, ontem o pessoal das congadas de Catalão veio falar comigo, falou assim, olha, nós não encontramos congadas lá nas manifestações afro-brasileiras. Falei assim, beleza, já vamos trabalhar pra gente colocar isso na próxima instrução normativa. Então, a Lei Rouanet é um processo vivo em construção, assim como a nossa cultura, que se fosse algo estagnado que tivesse lá, não serviria mais, mas como a gente consegue ainda, mesmo mudando as normas infralegais, aí a gente consegue, então, tornar ela condizente com a nossa realidade, né? Então, temos sim aprimorado a Lei Rouanet. Isso é um processo que a ministra mais se orgulha da gente ter conseguido mudar, inclusive, a aparência da Lei Rouanet, né? E conseguir induzir o fomento a partir dela. Não só fomentar, mas também induzir outras formas de fomento, que aí você espraia a partir da Lei Rouanet, né? Lindo demais. Bonito demais. Lindo demais. Meu povo, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Rápido. Mas não sai daí, que o Pode Tremer já volta. Peraí. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT, aqui brilha uma estrela. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido.
Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Voltamos, segundo bloco do Pode Tremer, com o Nádia me trazendo aqui os meus momentos de velhice do Pode Tremer. Esse programa que é jovem, né, menina? É um programa de cultura, tá? Tu pode parar, isso faz parte da cultura brasileira. Cruz, TV Cruz, faz parte da cultura brasileira. Os Teletubbies fazem parte da cultura brasileira. Na China, eu vi um monte de brinquedo do Teletubbies. Eu nem sabia que fazia brinquedo do Teletubbies. Não, Produção, abre aí, vamos lá. Eu tenho que defender a TV Cruz, porque a Cruz é o Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Tinha a ver com a tomada do poder. Era sobre revolução. Comitê Revolucionário Ultra Jovem, Cruz. Passava desenho da Disney? Sim. Mas fora disso, a historinha deles era a tomada de poder dentro de casa. Era um sinal pirata, era bem... Tu tá muito entendendo? subversivo. É isso, a gente já tava do lado certo da história desde pequititinho. Eu não lembro, não. Muito jovem ela. Não, mas a Fran é pouca coisa pra diante da minha idade. É pouca diferença, mas eu assisti a TV aberta, Apesar canal que, aberto, entendeu? Eu ainda não cheguei nem nos 30. Amiga, mas tu assistia canal aberto ou tu tinha TV a cabo? Lembrava, meu Deus, eu sou preta. É lógico que eu não tinha TV a cabo. Não sei, amiga, não sei. O meu desejo é que todos tenham. Não, mulher. Eu também nunca tive, mas a questão é, vai que Inclusive, eu lembro quando meu pai comprou TV que tinha antena. Eu lembro certinho. Como assim TV de antena? Que é aquela TV sem antena? Não, TV a cabo, que aí eles colocam a antena redonda. Em casa não tinha nem aquela. Eu nunca tive. Parecia uma TVzinha. Eu nunca tive. Isso que eu falei, eu nunca tive essa TV que tinha antena Nossa, redonda meu pai, quando lá ele de fora. Obrigada, produção parabólica. Mas não é uma parabólica. Parabólica é pra pegar. Pra roça. É outra coisa, é pra roça. Não, gente, tem antena parabólica de casa também. Não, mas aí não é pra TV, Talvez. voltada pra TV, pra TV a cabo, a parabólica. O nome específico, antena parabólica, é pra canais abertos, né? Que a gente usa na roça, que não pega nada. Aí a gente usa a antena parabólica. Quando colocou antena parabólica, foi pra TV a cabo. Tanto que Pode Tremer e programação do TVPT passa no PT Sat 1313, que é na antena parabólica. Canal 1313. É isso, por quê? Porque nós estamos em todos os lugares. E a antena parabólica é aquela que não te deixa na mão. Não. Né? Porque na cidade pega fácil o sinal, até relativamente fácil. Mas na roça, como a gente estava falando, que é da onde a gente vem, não pega tão fácil assim a TV. Então a parabólica socorre e passa o Pode Tremer lá. Chique. Olha que maravilha. Não, eu sei que passa que minha avó vê. Oi, vó. Oi, vó. Lá em Morrinhos. Olha só. Olha a cultura, gente. Chega em Morrinhos, meu filho. Você tá achando? Porque Pode Tremer é cultura, porque TV Cruz é cultura, porque antena parabólica é cultura. E a Lei Rouanet também, vamos tratar? E Lei Rouanet é cultura. Mas aí, nunca vi TV Cruz, gente, desculpa. Sou um bebê. Sorry. Vai, amiga. Qual que é a importância do programa da Lei Rouanet Jovem, da Rouanet Jovem, para a juventude brasileira? Vamos detalhar. Por que precisou ser criado e o que isso vai transformar na nossa juventude brasileira? Olha, voltando então, a gente tem muito jovens como a força de trabalho dentro dos projetos, né? Quando a gente pega vou falar, a maior parte das pessoas que trabalham nos projetos são jovens, mas não estão nos postos de destaque, muitas vezes, né? Então a gente inverte essa lógica dessas pessoas poderem, então, estarem nesses postos mais de produção, mais de articulação, e não só na execução, não só carregando as coisas, né? Então, você traz a possibilidade das pessoas enriquecerem seu currículo, né? É aquele negócio... O meu primeiro curso que eu fiz sobre elaboração de projetos, a minha professora falava assim, quem nunca aprovou, nunca vai aprovar. Então você tem que estar num projeto que passa primeiro para você ter o currículo que você já fez, né? Porque se você não tem no currículo que você fez, você não tem como ser aprovado depois. Então você vai trazer uma geração inteira que vai se formar a partir dessa primeira oportunidade, né? Então nós tivemos inscrição de 100% dos estados participantes. Nós tivemos mais de 1.200 inscrições. Isso é coisa pra caramba pra gente ter que selecionar. Então a gente vai ter uma rede inteira que será balançada, que vai ser articulada a partir desse fomento que chega, né? Então nós teremos
temos aí, são 6 milhões investidos em 200 mil para cada projeto em todos esses estados, né, dessas regiões. Então, nós vamos ter jovens cada vez mais produzindo e sendo sujeitos dos seus projetos, não apenas aquele negócio assim olha, vou passar meu projeto para alguém que tem um currículo melhor, que isso acontece muito, né? Olha, escreve então meu projeto, porque no meu currículo não passaria, aí eu vou de assistente de produção, não. Então você dá a oportunidade que as pessoas sejam protagonistas das suas próprias histórias, dos seus próprios projetos, né? E outra coisa que a gente sempre defendeu também, que é a formação geracional, né? Então, que os jovens também têm muito que formar, se informarem em rede, né? Então, acho que a gente traz essas possibilidades de construção. E para além disso, é um fomento a outras cadeias produtivas, né? Então, quando você coloca o dinheiro na mão do jovem, ele vai construir suas redes a partir disso, né? Então, aquela galera que sempre trabalhou com você de graça, agora ela vai ser remunerada. Então, o cara vai ter condição de abrir a empresa, de comprar material. Então, e aí você cria uma nova geração de pessoas trabalhando com cultura, investindo, empreendendo em cultura a partir dessa possibilidade. Seja da formação, seja da conexão de rede, ou seja do fomento em si mesmo, né? Então, nós vamos ter oportunidades, principalmente levando para essas regiões, onde se pessoas mais velhas não captam tanto assim, você imagina quem é jovem, né? Então, é onde você tem aquilo lá, e aí é o processo mais complicado, né? Que você fala assim, olha, eu sou bom de escrever projeto, então eu conseguiria aprovar um projeto. Meu problema é sentar com o empresário e ele acreditar que eu, com a minha pouca idade, posso executá-lo. Então, a partir disso, a gente quebra essa necessidade de sentar com o empresário, né? E isso é uma das coisas que nós temos com preconceito geracional muito grande, né? Que os jovens têm que lutar todo dia, têm que provar ser mais por ser jovem, né? Então, isso também é uma coisa que a gente acredita que vai facilitar muito, né? Porque ele já vai ter o projeto aprovado. Então, quando ele precisar ir apresentar esse projeto de novo para um empresário, ele fala assim, cara, mas esse projeto eu já fiz ele uma vez, sabe? Eu já tive patrocínio do Ministério da Cultura para fazer. Quando você fala assim do Ministério da Cultura, isso já ganha uma outra envergadura para a pessoa apresentar, né? Então, isso é uma das grandes questões, as pessoas darem mais crédito ao jovem pelo aquilo que elas conseguiram executar de fato, não sobre o histórico do que elas produziram ou sobre o como elas se parecem. É aquela coisa que me lembrou por exemplo, vamos dizer que o mercado é como aquela vaga de estágio que diz assim, estágio, mas precisa de experiência. Só que ele é um estagiário, ele está em busca da oportunidade para aprender. E o Ministério da Cultura, a partir desse programa voltado para a juventude, é o que permite a experiência para ele no currículo, né? É essa oportunidade que ele precisa. Exatamente, é uma abertura de portas e quando a porta é aberta ela não se fecha mais, né? Então se você aprovou o primeiro projeto, você tem essa chancela, você começa a conseguir circular inclusive em outros espaços, né? A partir da Política Nacional Aldir Blanc, a partir dos pontos de cultura, do Cultura Viva, então você traz a possibilidade que esses agentes, a partir dessa primeira oportunidade, eles se insiram em outras políticas do Ministério da Cultura. Inclusive, se essa for a hora da gente fazer propaganda, farei minha propaganda aqui, que é sobre a nossa escola, a SCUT, a Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Técnica, Artística e Cultural. Só se jogar SCUT, cadê a bolsinha? Pega a bolsinha pra mostrar pro povo. Pega a bolsinha. Que aí, dentro da SCUT, nós temos vários cursos de formação, inclusive nós estamos abertos agora os cursos de cinegrafia. Olha só que bonito, gente. Fecha aqui, fecha nessa câmera nossa, pra Nádia mostrar. Faz propaganda, Olá, Nádia. Então, essa é a nossa Escola Solano Trindade, né? Esse na capa é o Solano Trindade. E nós temos alguns cursos que estão acontecendo, já uma especialização em política e gestão cultural. Temos o curso de cinegrafia, de fotografia. Um que nós abrimos sexta-feira agora, que é o de analista de projetos culturais, que nós abrimos ele sexta. Hoje ele já está com 6 mil inscritos. Nossa. Em 4 dias, 6 mil inscritos. Você vê a demanda que nós temos. Por quê? Agora, com esse processo que a Política Nacional Aldir Blanc chegou a 99,9% dos municípios, só tem 2 municípios que não vão receber dinheiro da Aldir Blanc, vacilo dos prefeitos aí, né? Vacilaram feio, não vamos falar nada não. Mas bem, então nós estamos chegando a quase todos os municípios do país. Então, a partir disso, você tem projetos sendo submetidos. Então, você precisa de pessoas para avaliar esses projetos. Esses projetos condizem. Então, você tem 99,9% dos municípios precisando de parecerista. E é uma formação que você não encontra fácil por aí. Por exemplo, outra que nós fizemos, acessibilidade cultural. Todos os projetos que são submetidos à Lei Rouanet ou à PNAB, todos os nossos programas de fomento à cultura, é necessário ter acessibilidade. Só que você não tinha um curso gratuito nesse país que ensinava as pessoas a fazer acessibilidade cultural.
A gente pensa que é só colocar Libras e tá resolvido, né? Não é. É muito mais coisa além da Libras, né? Então, a partir da Escute, nós estamos conseguindo profissionalizar cada vez mais o nosso setor a partir da oferta desses cursos, né? Então, a gente pensou, nós temos a Lei Paulo Gustavo para executar. Então, nós vamos adquirir de formação de áreas técnicas do cinema, do audiovisual, porque as pessoas vão estar... Não é que é o primeiro filme que ela produz necessariamente, mas é o primeiro filme que ela recebe para produzir. Né? Que muitas vezes a pessoa fez filme caseiro, fez filme na escola e tal. Então, é a primeira vez que ela recebe. Então, como que a gente qualifica esse produto para ele voltar para a sociedade com maior qualidade? Então, nós lançamos a Escute nessa perspectiva e de chegar aonde a gente não ia conseguir chegar presencialmente, né? Então, nós temos alunos já, se eu não me engano, se eu não me engano mesmo, mas de todos os estados eu tenho certeza, de quase todos os países de língua portuguesa. Tem gente fora do país fazendo curso nosso. E nós tivemos a marca semana passada de 100 mil estudantes matriculados em menos de um ano. Nós somos a segunda maior plataforma de formação do país. Atrás apenas da ENAP em um ano, gente. Pra vocês verem a demanda que nós temos. Sim. E como nosso público, como eu já disse, que mais trabalha, que mais consome cultura é jovem, não há lugar melhor para fazer essa propaganda aqui da Escute do que aqui no Pode Tremer. Então, acessem, gente, se matriculem, tem coisa pra caramba pra vocês aprenderem aí nesse processo, para que vocês possam se profissionalizar e serem cada vez trabalhadores da cultura mais qualificados. É isso, gente. Vamos acessar, procura lá, Escute, vai fazer os cursos que estão lá gratuitos. 100% gratuito, 100% online. Olha aí, a cultura também e o Ministério da Cultura abrindo portas para você no mercado de trabalho. Olha aí, vem, ó, tá disponível, a gente não perde tempo, hein? A bolsinha é nossa, viu? A bolsinha é nossa, por gentileza, e os mimos que estão dentro dela também. Quando você procure lá na internet, viu? E... vem aí. Gente, chegou um momento onde nosso convidado traz aí... fofoca. Uma fofoca, uma história inusitada, um barraco. Por quê? Um barraco. Um barraco. Porque aqui é jornalismo. Né? É isso, né, Nádia? É isso, jornalismo é falado. Jornalismo, é isso aí. A gente se formou pra isso, Nádia. Profissionais nisso. Né? Profissionais formadas pra isso, tá? Sim. Vem aí o Segue o Fio. Let's dali. Conta pra gente. Bora. Que a gente quer saber. História. O que vem aí com a história? História. Pensar em alguma coisa pra poder falar aqui que não seja censurada foi complexo. Foi difícil. Mas bem, aconteceu uma coisa tragicômica nos últimos dias. Porque é trágico, mas muito cômico. Ótimo. Que não sei se vocês acompanharam, mas nós tivemos mais uma vez. Isso ilustra bem o que é viver em Brasília, nesse período que nós estamos passando. Nós tivemos aquela pessoa que soltou uma bomba na porta do Ministério do MDS, né, Desenvolvimento Social, e ficou lá, e teve aquele processo de tensão, né, que ele tinha mais bombas, e queria ser atendido e tal, a polícia cercou. E aí ele estourou a bomba, tremeu as janelas, a gente olhou assim, cara, o que tá acontecendo, né? Aí eu tava lá no gabinete da ministra, desci lá pra nossa secretaria, a gente entendeu o que tá acontecendo, a galera tá correndo e tal, vamos entender o que tá acontecendo, né? Aí chamei o nosso chefe de gabinete, falei assim, ô Rafa, vai lá olhar pra gente, que é isso, né? O negócio tá meio esquisito. Ele voltou indignadaço. Ele falou, cara, eu cheguei pro PM, perguntei, cara, o que tá acontecendo? Ele, não, tem um cara ali com uma bomba, e umas crianças e tal... E aí nós estamos aqui controlando a situação, estamos fechando aqui em volta e não sei o que. E ele, não, então é um negócio sério, né? Então, nós não precisamos esvaziar o prédio, não. O PM virou pra ele e falou assim, tá querendo ir embora mais cedo, né? Gente, é uma bomba! Oi, aqui em Brasília é tão assim, tentar uma bomba aqui no prédio ao lado, não tem motivo pra esvaziar o prédio. Conta, vida que sério. Esse povo da cultura que não gosta de trabalhar. Tem política pra entregar, gente. Sobe e vai trabalhar. Deu seu horário? Não, volta e vai trabalhar. E as pessoas realmente não têm noção de que Brasília tá assim mesmo, né? É assim mesmo. Gente, é uma loucura. Esse lugar é bomba toda semana, com o povo desequilibrado aí, né? Seja literalmente ou não, é bomba todo dia. É bomba todo dia, é verdade. Mas registro que no Ministério da Cultura trabalha com bomba mesmo, viu? É bomba. É com bomba. Não, é com a bomba de verdade. Vai trabalhar bomba. Sim. O movimento sensual e bomba. É isso. Bomba. Pra puxar essa, você tinha que ter visto Disney Cruise, viu?
Puxou um pai na baralho, isso aqui é bom. Isso é muito mais antigo que a TV Cruz, certeza. Mas toca até hoje. Se toca até se você carnaval. Vou te passar os episódios da TV Cruz pra vocês. Não, ela tem que assistir. Ela tem que assistir. E sabe por onde você vai me passar? Pelo WhatsApp. Que, inclusive, o Pode também tem WhatsApp. Você é boa de gancho, hein? Ó, isso que eu falo, ó, o gancho Você da acredita que gata. eu estudei mais? Os 4 anos de jornalismo lá na frente. Não foram jogados fora. Não foi só fazer momento estudantil? Não, foi só fazer momentos da É pra fazer esse gancho aí que a gente Você estudou. corrompeu? Ai, fazer momentos da faculdade, mas não. Aprendeu coisa. Ficou só gastar assim. Não, eu adoro. Vocês são ótimos de gancho. Vocês conseguem. Menino! É muito bom. Originalíssimas. Mas nós temos um WhatsApp, que é esse meu momento preferido do programa, que vai aparecer na nossa tela. O WhatsApp do Pode Tremer. Produção. Esperando, Biel. Olha aí, ó. É porque eu me sinto no Bom Dia e Companhia quando aparece o número embaixo. O nosso WhatsApp é... PlayStation. Exatamente. Só que sem PlayStation. Mas tem bolsinha hoje. É o jogo da vida, é só o que tem. É o jogo da vida. O WhatsApp é 859-9943-5662. Repetindo pra você. 859-9943-5662. E o que pode mandar pro nosso WhatsApp? Fotos de vocês com o Luiz Inácio. Quer o Luiz Inácio? Esse é o Luiz Inácio. É meu presente? Não. Todo mundo quer roubar o Luiz Vale a Inácio. pena tentar. Todo mundo tenta. Não me condenem por tentar. Todo Não, mundo quer roubar a gente Luiz não te Inácio, julga por isso, inclusive não. A gente também quer roubar Luiz Inácio, mas ele é daqui. Ele é do Pode Tremer. Ele é do Pode Tremer. Vocês podem mandar pra gente fotos com o Luiz Inácio, seja esse, seja o verdadeiro. Podem mandar o que vocês querem ver, o que vocês querem assistir, qual tema vocês querem que a gente debata, quem a gente chama pra vir pra cá, quem que vocês querem ver aqui no Pode Tremer. Pode mandar, inclusive, você que tá aí nos assistindo, que quer saber mais sobre a Lei Rouanet Jovem, manda pra aí que a gente esclarece, a gente habla com você, viu? Mande mensagem pro nosso WhatsApp e, claro, sempre currículos do Ministério do Namoro para ver se desencalha as apresentadoras. Obrigada. Por gentileza. Sabe o que eu fiquei pensando? Qual é o prêmio do nosso joguinho aqui do Bom Dia e Companhia? Qual é o prêmio? A nossa presença! Eu achei que era a nossa humilhação. A nossa presença, mas eu acho que a galera prefere o jogo da vida, eu acho. Mas a presença dos Deve nossos ser da de convidados... vocês, porque é o jogo da minha vida, ele não... É o jogo da vida, é Ele isso. não é Mas a personagem. presença dos nossos convidados é ilustre. Nossa, amiga, eles são obrigados a nos aceitar aqui, É isso que eu né? ia perguntar. Então, no caso, quem ganhar no jogo da vida ganha um date com vocês? Aí você a presença, eles vão vir Olha, aqui. menino, mas É que isso? proposta Vai boa! ser a ideia. É pegar Vamos currículo do propor isso Ministério pro do nosso Namoro. ministro Eu do vou namoro. propor, Zeca. Gente, eu achei uma ótima opção. Adorei. Dia 12 tá chegando aí. 2 vitórias no jogo da vida e no amor. Olha aí. Dizer que não orna, amiga. Ou ganha num ou no outro. É o que dizem. Amiga, mas a gente é vitória. A gente é vitória, pode parar. E ninguém pode te culpar por querer. Você tem que querer tudo. Não, e levando em consideração que eu sou vascaína, no jogo não tá ganhando. Então, alguma hora vai ter que dar certo no amor. Porque realmente, no O jogo... que está nos restando é o amor. No jogo, o Vasco não tem colaborado comigo muito. É Mas, isso, né? além disso, onde passa o Pode Tremer? Pode Tremer toda quinta-feira, às 18 horas. Na TV PT, no canal PT Sat 1313, que é onde minha avó vê a gente. Em todos os streamings vocês podem ouvir a gente, viu, queridos? No YouTube a gente tá lá. E agora a gente passa toda quinta-feira e toda terça-feira tem reprise às 18 horas no TikTok e no Instagram do PT. Porque nós somos que jovens. Jovens antenados com a comunicação. Então, toda quinta-feira, 18 horas, programa inédito. Quase toda. A não ser que eu esteja do outro lado do mundo, aí não tem questões. E toda terça-feira, reprise dos nossos programas também, às 18 horas, que é pra vocês não ficarem com saudade. Qual a distância, Fran, de quinta pra terça? Ela não sabe o dia da semana. Mas sempre tem um momento aqui no programa. A Depende. humilhação da Francine. Se for quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 5 dias. Agora, se for de terça pra quinta, quarta e quinta já chegou de novo. Então, Tá vendo? E é pra não dar saudade. é isso. Pra não dar saudade da gente, viu? E tem um monte de episódio. A gente tá gravando. Vai Menina, madiando. eu fui abrir lá na China pra mostrar pras pessoas e tem muito episódio mesmo. Sim, porque vai madiando que a gente tá com o Pode Tremer, amiga. A gente fechou um ano. Que dia é hoje? 4. A gente fechou um ano. A gente fechou um ano. Ih, cadê meu bolo? Essa semana, isso aí. Cadê meu bolo?
Produção, bolo de 1 ano do Pode Tremer. Pois é, então eu vim pro especial de 1 ano do programa. Tu veio pro especial de É a 1 vida, ano Luiz do Inácio Pode embora. Tremer. Aí eu vou ter que te contar uma coisa, tá? Esse Luiz Inácio tem dono, tá? Mas se eu contar, eu vou ter que te matar. Como diz o ditado. Tá registrado no Vai CNPJ. credo, ué. Ao vivão desse, ela matou. É isso. Sabe aquela piada do se eu contar, eu vou ter que te matar? Vai credo, ué. Melhor não saber, né? Então é melhor não saber. Enfim, Derek. Este programa, além dessa bagunça, ele também é um programa intelectual. Né? Ele é um programa cult também. Nossa Senhora, E a gente sempre termina com uma frase, que agora eu acabei de ver que é um parágrafo. Não tinha metal João de Santo Cristo. A Fran colocou metade Faroeste de Faroeste Caboclo aqui. Mas a gente sempre termina com uma frase, que é pra trazer cultura também neste programa. Todos os dias dele. Não, agora tu vai ler. Tá, mas assim, tu viu de quem é? Não, é maravilhosa, mas É de isso. fato não é uma frase, é um episódio de podcast. É isso. Então, antes de encerrarmos, eu vou trazer este pequeno texto que eu acho que vale a pena, né? Vale a pena. Por favor. Cultura, como tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além do mero valor de uso. Cultura, como aquilo que, em cada objeto que produzimos, transcende o meramente técnico. Cultura, como usina de símbolos de um povo. Cultura, como conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. Cultura, como o sentido de nossos atos, a soma de nossos gestos, o senso de nossos jeitos. Gilberto Gil. O Derek tava falando junto contigo. É o discurso de posse do Gil. Eu usei isso em todos os trabalhos que... Meu trabalho tem... o conceito que eu trago de cultura é sempre do Gilberto Gil, que é esse, que é o que ele traz na sua posse. Belíssimo, Tá vendo? não é? Que também é cultura desse programa. Não é pouca coisa. Tu tá vendo? Acertou, não foi pouco, Acertei não. muito, né? Eu fui assertiva nisso, né? Não dá pra ganhar todos, mas nesse dia a A Fran gente ganhou. venceu, gente. Gil é Gil, né? Gil. Cultura Gil. é cultura, Não meu dá pra povo. errar com o Gilberto Gil, né? Gente, E aí eu vou emendar com outra dele que eu adoro por favor. também, que é cultura não é algo ordinário, cultura não é algo extraordinário, é algo ordinário como arroz e feijão. E tem que estar no dia a dia das pessoas dessa forma. Ai, que lindo. é um vídeo dele que ele fala sobre isso. Um vídeo muito antigo dele e ele sempre reproduz essa mesma fala, né? É belíssimo. É Gil. É Gil, gente. É Gil. E com o Gil, a gente se despede. Muito obrigada, Derek. Muito A gente obrigada. adorou. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Obrigado, Fran. Obrigado, Beatriz. Precisando, tamo aí. Ele é a Conta, única pessoa no mundo conta. que tem o Derek é a única pessoa que tem licença poética, vai me chamar de Beatriz, que vocês, caso não saibam, o nome é Nádia Beatriz. Composto. E ele é a única pessoa que me chama de Beatriz, e só o Derek pode me chamar de Beatriz, que vocês não sabem, mas quem me filiou no PT foi o Derek. Se eu estou aqui hoje nessa cadeirinha, sou secretária nacional, esse rapaz tem muita culpa. E aí só ele pode me chamar de Beatriz. Então, muito obrigada, Santana. Foi Obrigado, ótimo. Beatriz. E caso não tenham gostado disso, cobrem Cobrem dele, dele. viu? A culpa é dele. Acho que a Nádia é isso, Derek. A culpa dele. A culpa é dele. a Inclusive, se as responsabilidade pessoas é começarem a te chamar de Beatriz, né? Não pode. Não pode. Só o Derek pode chamar de Beatriz. Eu não permito. dele. Eu vou usar isso a meu favor. Olha ela. É isso, É isso, gente. gente. Obrigada, viu? Obrigada, companheiros. Beijo, por essa gente. parceria. Até semana que Beijo, vem. beijo. Até semana que vem. Tchau. Alô.